Tudo bem? Tudo ótimo, prazer falar com você. E aí? Escuta, você já Prazer fez é alguma live? meu. Você já Oi? fez alguma live antes? Nem perguntei isso pra você. Não, 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 não. Nunca fiz. É sua Primeira primeira vez. live? Ó, que coisa É, boa. Estreando então, batizando você nas lives. é. Muito bom, Tati. Tati, tô muito feliz de estar aqui falando contigo. E você sabe o quanto eu gosto aí de você e admiro a tua história. Então, fiquei muito feliz quando você Ah, respondeu. igualmente, igualmente. Muito bom. Tati, para quem não te conhece, então, conta para eles quem é a Tatiana, quem é a Tati Watanabe e o que é o Bless Pet. Pois é, então, o Bless, na verdade, começou como o Vila Pet, né? Lá atrás, Uhum, em 2021, que no caso foi o ano passado, e com pouco recurso, que nem você falou, com pouco recurso, conhecimento também na área, né? uhum. E agora é o Bless, graças a você e a sua equipe, né? Sim, Que a gente resolveu registrar a marca, tudo certinho. Estamos no INPI ótimo. É que você e tinha colocado a Vila intenção é Pet, né, continuar Tati? crescendo. Oi? Você tinha colocado Vila Pet não tem como registrar, né? Isso, é. Na verdade, assim, comecei com esse nome sem conhecimento nenhum, nem sabia disso também. Uhum. E aí, graças a você e a sua equipe, que é muito acolhedora, estamos na luta. Certo, muito bom, Tati. Bom, então você começou em 2021. Que mês de 2021 que você começou? Foi em março, né? Em março. Em março. Então você tem um ano e meio, mais ou menos, aí Isso, de negócio pet. nessa caminhada, assim. Tá, Aí, legal. na verdade, eu comecei a te seguir em 2020, nas Uhum. redes sociais, assistindo seus vídeos, porque daí eu já tinha alguma coisa em mente, só não sabia como executar. E aí eu falei, eu preciso de ajuda, de conhecimento, e aí eu comecei a assistir seus conteúdos, eu falei, eu acho que esse cara entende. Que bom, que bom. Me Ô, ajudou Tati, bastante. Você sabe o quanto você me ajudou. não, eu fico feliz de acompanhar essa evolução, né? Porque a Aham. gente estende a mão e aí a pessoa tem que querer segurar na nossa mão para poder Isso é evoluir. verdade, isso é verdade. Muito bom, As coisas parabéns. não acontecem assim, né? Sem esforço, eu acho. É, A gente tem exato. que se propor a passar por certos caminhos, certos percalços. E a gente tem que se permitir isso, senão, se você ficar só na zona de conforto, eu acho que a pessoa não progride nem pessoalmente, nem profissionalmente. Os negócios também não progridem. Acho que é mais ou menos por aí. É isso aí, concordo com você. Tati, você então tem um ano e pouquinho aí de Isso. negócio pet e você começou como Vila Pet num outro imóvel. E aí conta como é que foi essa Sim. evolução, como é que foi esse crescimento, por que que você trocou de imóvel também? Aham. Conta aí as adversidades que você tem passado aí nesse período Então, que você está. lá em 2020, quando eu comecei a te seguir, eu ainda não sabia se era um pet shop, se era venda de ração ou se era banho e tosa. Aí, seguindo e vendo seus conteúdos, eu falei, não, eu acho que é melhor, já que eu tenho pouco recurso, é melhor eu partir para o banho e tosa, porque daí o ticket, o faturamento, ele é maior, né? Uhum, E aí foi o que eu decidi. E aí também eu aluguei uma casa, era uma casa numa esquina, e lá acontecia tudo. Então a sala da casa, no caso, era a recepção, digamos assim, e lá no fundo eu adaptei lá o banho e tosa. E aí aconteceu que a casa foi para leilão, né? E tal, e eu tinha que sair, tinha um prazo para sair ainda por cima. Então foi tudo meio que na correria, assim. sim. E numa cidade pequena, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que atender de tudo. E aí eu abri em março do ano passado, atendendo de tudo, né? Uhum. Desde de classe
A, B, C, D, até porte pequeno, médio, grande, tudo. E aí eu vi que não era isso, sabe? Quem quer abraçar o mundo não consegue fazer nada, sabe? E aí eu Uhum. comecei a afunilar os atendimentos. Então eu estava atendendo só porte pequeno, dei uma precificada para dar uma peneirada nos clientes, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Certo. Tati, e aí você teve que se mudar. Você está há quanto tempo nesse ponto novo? Então, uns 40 dias. 40 dias, olha só. 42 dias exatos. E como é que está sendo aí essa experiência nova aí? Então, aí agora sim a gente saiu do amadorismo para a parte comercial mesmo, que daí é um ponto lá onde eu fiz toda a reforma, né, o centro estético certinho e mais no centro, bem localizado, Uhum. porque como é uma cidade pequena, então a gente acha que a pessoa não vai se importar de deslocar ali, né, para ir para um bairro e tal, mas até que eles priorizaram isso, gostaram do novo endereço, eles acham que ficou mais viável e tal. Ó, que E legal. fica perto de tudo, na verdade, né? Uhum. Então isso ajudou, eu acho, os clientes. Eu tinha muito medo, assim, de sair do lugar onde eu estava e ir para o outro ponto e perder cliente, assim. Na verdade, eu tinha medo de sair da zona de conforto, né? Um aluguel mais barato, tal. Agora não, agora a gente tem que dar uma sacudida na cadeira aí para poder pagar as contas. Mas é isso. Tá, e aí eu quero que você volte agora lá atrás, né? Você Aham, falou que começou a me seguir em 2020 e aí começou a abrir seu negócio. isso. E quais foram, assim, os pontos principais que Uhum. fizeram você evoluir? Assim, do ponto de vista assim, você estava num ponto menor, você está num ponto maior, você está pagando mais aluguel, com certeza você está evoluindo seu faturamento. O que que te fez, na Sim. sua opinião, evoluir o seu faturamento, os seus resultados nesse período? Eu acho que foi não se acomodar. Primeiro de tudo, eu acho que o empreendedor ele precisa, independente se é uma cidade grande ou pequena, se tem muito recurso ou pouco recurso, se é um negócio pequeno, um MEI, como eu comecei, ou se é uma big de uma empresa. Primeiro de tudo, eu acho que é a resiliência que o empreendedor precisa ter para passar por todos os obstáculos, porque assim, altos e baixos vai ter mesmo, e então precisa ter essa resiliência, precisa ter um pouquinho de conhecimento também. Uhum, Eu acho que procurar essa ajuda, né? Conteúdo que vai agregar nesse negócio, independente se seja um conteúdo gratuito, que eu tinha no começo, que era o canal do YouTube, aí depois eu me tornei aluna, uhum. e não desistir, eu acho, do que está fazendo, querer sempre sair daquele lugar onde ele tá, daquele step ali, e partir para o segundo degrau. Aí tá ali, acomodou ali, tá tudo bem. Então, se tá tudo bem, então não tá certo. Então você tem que focar no próximo degrau, porque eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Sempre essa luta aí. Se não tiver luta, é porque não tá certo. Muito bom. Tati, você tinha muito dinheiro para montar o seu negócio, né, quando você começou, né? Oh, nossa! Por isso que foi fácil, né, Tati? Foi. Conta um pouquinho disso aí. Como é que estava a tua vida e para você montar um negócio? É porque Naquela época, assim, lá no passado. é, tem, é, eu saí de um emprego e decidi abrir o meu negócio. E o dinheiro que eu tinha era um dinheiro X que eu podia investir. E, assim, tendo conhecimento que eu ia passar por altos e baixos, tal, então a gente tem que ter um dinheiro
de reserva lá, né? E o capital de giro, né, que é o que vocês tanto falam, eu acho que é muito importante isso. Às vezes a pessoa tem, sei lá, vamos supor aí, a pessoa tem 100 mil reais para investir e ela investe todos esses 100 mil reais, sabe? É onde lá na frente ele não vai ter dinheiro para ele se manter e vai quebrar. Então tem que ser muito, muito bem calculado esse investimento. E aí, Certo. como você vai saber isso é seguindo profissionais como você, eu acho, né? Que aí a gente sabe direitinho que não é todo aquele 100% do que a gente tem, que a gente pode investir, que tem que ter Uhum. um capital de giro, que tem que ter conhecimento na área. Não é só seguir a intuição, eu acho que vai dar certo, né? Acho Certo. que foi mais ou menos isso. Vamos lá, ano passado você estava naquela casa, né? Você tinha, basicamente era Sim. só um banho e tosa, né? Não era nem um centro estético, era um Isso, banho e isso. tosa que você Não, não, tinha. era um banho interno. Isso. Um banho e tosa. Era tudo adaptado, era aquela banheirinha de fibra de vidro, né? Aquela De vidro azulzinha que todo azul. mundo. Acho que muita gente começa com aquela banheira lá. Aham. E aí você fazia na outra, você devia ter começado com menos de 100 banhos por mês, né? Lá, você Com começou. certeza. Aham. Sim, sim, sim. Certo. E aí você, no final ali do teu... para você mudar, você já estava com quantos banhos por mês? Já estava com mais de 100. Eu estava com mais de Estava 100 com mais de 100. Desses 100, digamos assim, 85% dos meus atendimentos eram de pacote. já tinha tudo Então, isso de assim, pacote. focar, foi o que eu aprendi com você, com os conteúdos do Samuca também, porque eu fiz o Uhum. curso dele também, né, de banho e Certo. tosa. Então, e isso quer queira, quer não, o pacote, muita gente eu sei que não gosta de pacote, mas isso dá uma estabilidade, digamos assim, né? Dá Uhum. uma previsibilidade, na verdade, não uma estabilidade. Sim. Você consegue prever o seu caixa futuro, na verdade, né? Ótimo. Isso aí. E isso, baseado nisso, a gente consegue traçar uma meta. Porque a minha meta, eu sempre tenho uma meta. Se esse mês eu fiz 100 atendimentos, o mês que vem eu tenho que fazer 105, senão não tá bom, sabe? Então é mais ou menos por aí. E se Muito você bom. tem desse número de atendimentos X, você tem, sei lá, você começa com. Eu comecei com 40% de pacote. Eu tinha muito pouco pacote. E aí eu fui, você nos seus vídeos fala assim, não, tem que ter pacote, é melhor ter pacote e tal. Falei, então, vamos focar nisso. E aí, começando a trabalhar nisso, realmente foi muito bom. E aí fui aumentando de 40% foi para 60 e pouco, depois foi para 70 e pouco, aí chegando até os 85, 87% aí de todo o atendimento. Então, assim, eu sempre vou colocando mini metas, senão Ótimo. não tá legal, sabe? Você aumentar 30%, 40% de um mês para o outro é complicado, mas 5%, 10% Sim, sim, isso, é isso. fácil. E isso agrada, isso agrada. Quer queira, quer não, isso mexe com o seu ego. Então, Uhum. faz você crescer, né? Naturalmente. Sim, com certeza. Muito bom. Uhum. Tati, e além disso, vamos lá. Como é que você faz para convencer o cliente de que ele precisa fazer um pacote e não somente um banho unitário, avulso? Porque aí no banho, bom, eu não sei como é que é o pacote que o pessoal aqui que está assistindo a gente faz, mas o meu pacote, ele é assim, é tudo que eu aprendi com vocês também. A gente tem que entregar mais do que o cliente espera, né? Então, Uhum. assim, o cliente está no pacote normal, convencional, ele vai ganhar 4 banhos, aliás, ele vai pagar, né, por 4 banhos e vai ganhar 2 tosas higiênicas, vamos supor. E aí você entrega mais que isso. O cliente vem buscar e a Lilica tá com um penteado maravilhoso e aquilo ali você não cobrou, entendeu?
Então, é mais ou menos isso, é o cuidado do dia a dia e tal. E eu sempre gostei de cachorro, desde pequenininha, assim. Então, tem Uhum. mais de 40 anos que eu lido com cachorro. Sempre tive cachorro e, querendo ou não, eu entendo um pouquinho de comunicação, como que fala, assim, que o cachorro, ele não fala, mas Sim. com Ah, abanar o rabo, o jeito da orelhinha sim. dele, a gente sabe se ele tá com medo, se ele não tá. Então, tudo isso já é de mim, eu consigo ver se o cachorro tá com medo ou não. Então, tem tutores que começaram a trazer para mim, no meu estabelecimento para banho, e o cachorro era completamente traumatizado. Hoje ele vem, sabe, assim, contente. Sabe? Então, essa mudança para eles não tem preço, porque eles falam assim: nossa, o estresse que eles estavam passando e agora vem assim, toda semana numa boa, isso não tem preço para eles, sabe? Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Muita gente fala assim: ah, não, mas o cachorro nem vai falar nada pro tutor, mas o tutor sente pela, pelo jeitinho, né, do seu próprio filho ali, que quer queira, quer não. A maioria dos meus clientes tratam como filho mesmo. Muito bom. Pessoal, vou fazendo as perguntas aí. Eu vi que já tem várias ótimas perguntas. A gente vai respondendo daqui a pouquinho elas, tá? Tati, e o que que mudou em termos de estrutura e de mix de produtos e tal, da loja antiga para essa loja atual? Ficou maior? Você Na mudou verdade, produto assim, a agora? parte Como é da que é? loja eu não tô montando ainda. Tá. Tô lá com o centro estético. O que mudou foi o ambiente completamente diferente do que era, porque lá no outro eu não tinha possibilidade de ter aquela parte onde o tutor consegue ver o banho e tosa do cachorro lá, né? Aham. E agora Não eu tinha tenho aquela isso. janela de vidro. Aquela janelinha, isso. Não Uhum. tinha lá, não tinha possibilidade de pôr, porque daí, como era um imóvel, não era um imóvel comercial, né? Eu não podia quebrar parede, nada. Então, não tinha isso. E aqui eu tenho. E, por incrível que pareça, é o primeiro centro estético que tem essa possibilidade na cidade. Do tutor poder ver na janelinha e tal. Então, e muita gente acha que isso não faz diferença, faz total diferença. Com certeza faz. No interior do É, Paraná é assim mesmo, né? Eu já montei loja em Londrina, montei loja em Rolândia, sim. e não é todo lugar que tem realmente. Inclusive, para Não, você, não é. às vezes, para você pedir para entrar Uhum. rapidamente também, eles ficam com maior cara, Eles têm uma resistência, né? né? Não querem saber. Né? Isso, é. Isso é o diferencial, com certeza, né? Com certeza. Quantos Aham. habitantes tem açaí mesmo? 18, se eu não me engane. 18 mil, olha só. 18 mil. Tem mais uma coisa que a gente esqueceu de falar. Você ainda está morando em outra cidade? Tô, na cidade vizinha. Tá. E quantos quilômetros é de uma cidade para outra? Uns 12, mais ou menos. Certo. Então você ainda mora em outra cidade e vai todo dia Isso, é. trabalhar. Uma outra dificuldade que eu tinha, porque querendo ou não, o pessoal de interior gosta muito de prestigiar aquele estabelecimento que é dali mesmo, sabe? Uhum. E aí eu abri um negócio fora da minha cidade, na cidade vizinha. Então, muita gente fala assim: ah, mas ela nem é daqui, sabe? Tinha muito disso. Ah, mas ela nem é daqui, eu vou ficar aqui mesmo, porque, né, pelo menos a fulana aqui é daqui mesmo. Então, eu Aham. sofri muito com isso. Como que eu consegui superar isso e ainda tem muito a superar é no boca a boca, sabe? O bom de cidade pequena é que quando o atendimento é bom, o próprio cliente ele indica, sabe, os amigos, os parentes e tal. Então, vem um, aí na outra semana vem outros, e aí quando você vai questionar, você, mas você veio por indicação? Ah, foi o fulano. Aí quando você vai ver, esse fulano veio na semana passada ou na retrasada, sabe? Uhum. Então, isso é muito legal. Verdade. E Tati, como é que você Cidade lida pequena tem, com. tem seus lados negativos, mas tem os lados positivos também, que Eu ajuda imagino bastante.
que você deve ter enfrentado uma concorrência boa aí. Como é que foi a concorrência? Como é que está sendo a concorrência? E o que você está fazendo aí? Aquele preço muito baixo, né? Aquele preço muito baixo que eu sofri no começo, porque como eu não tinha muito conhecimento, falei, bom, vou jogar uma média de preço aqui para tentar, pelo menos, entrar no mercado e sentir como que é. Uhum. E essa questão de todo mundo que está ali com o centro estético é de lá mesmo, é da cidade, né? Sim. E eu não. Então, isso aí eu acho que foi E um dos quais são os seus obstáculos aqui maiores. diferenciais aí na cidade? Além da janelinha de vidro lá, o que você tem de diferencial aí para os seus concorrentes? É o único banho e tosa da cidade que usa um produto super premium no banho e tosa. Também foi indicação sua, Que produto você usa aí? a Hydra. Usa Hydra, né? Legal. Isso. O único que usa Hydra é você. Sim, sim. Assim, super prêmio é sou só eu, porque daí eu conheço os representantes que vendem para elas. Então, eu sei que não é super prêmio. Entendi. Legal. Muito bom. Aí tem tosa na tesoura, tosa bebê, tudo isso aí também é só a gente. E você falou uma questão Não é só importante de passar a buscar. máquina, sabe? Sim, sim. Você falou Não uma é questão só derrubar importante, pelo. que é a questão de buscar conhecimento, né? Você já falou que Isso, não isso. tinha muito Uhum. dinheiro e você falou que você investiu em treinamento, em cursos Sim, e viajou também, que eu sei, para fazer esses sim. treinamentos. Por que você fez isso, Tati? Por que você está também investindo em conhecimento e informação? É aquela questão de você não querer ficar sempre no mesmo degrau, sabe? Uhum, Eu acho que isso já é de mim, né? Já é natural de mim, mas assim, independente de qualquer área que a pessoa possa tá trabalhando, o conhecimento é fundamental. Como que você vai continuar trabalhando sem ter conhecimento? Aí a pessoa às vezes faz um curso ali e tal e fica estagnado naquilo, né? uhum, E sempre tem novidade, ainda mais nessa era que a gente vive, que a informação ela é muito constante, o veículo de informação ela mudou e está muito mais rápido do que até os nossos pensamentos. Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando novos conhecimentos, novas oportunidades. Eu acho que é mais ou menos por aí. A não ser que a pessoa tenha como objetivo de vida ficar no mesmo patamar ali, faturar aquilo ali, tá bom ali mesmo, e é assim que eu vou morrer, sabe? E sim. isso não faz parte de mim. Então, se você quer evoluir, você tem que pedir ajuda. Muito Pedir bom. ajuda aos universitários. Ótimo. Beleza. Pessoal, já vamos responder as perguntas de vocês. Deixa eu só aproveitar, então, antes de responder as perguntas, dizer que a Tati, ela é a minha última convidada da semana. Amanhã eu vou fazer live, mas eu vou fazer live sozinho. E essa semana de lives com o Empreendedores Pet faz parte, né, da ação que a gente está fazendo aí, porque hoje, às 9 da manhã, a gente vai abrir as inscrições para a última turma do ano do Fórmula Pet Shop. Faz 6 meses que eu não faço não abro uma turma nova e a gente vai abrir hoje uma condição especial só hoje, até às 19 horas, das 9 às 19 horas, para você virar aluno Fórmula Pet Shop, como todos que passaram por aqui nessas lives. Então, a Lu De Luca, a Kátia e a Andréia, o William e a Tati Watanabe estão aqui porque são alunos Fórmula Pet Shop e daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência de ser aluna Fórmula Pet Shop. E estão aqui porque não só viraram alunos, como também implementaram aquilo que aprenderam no curso e com isso estão obtendo resultados excepcionais acima da média. Você vê que a Tati não tem os recursos que muitos de vocês têm,
mas mesmo assim consegue se destacar, consegue estar crescendo com dificuldade, né? Um passo de cada vez, mas é viável, é possível, sim, você empreender com poucos recursos, né? Numa cidade pequena do interior, numa cidade que tem muita concorrência. Basta você saber o caminho, basta você saber o que você tem que fazer, né? E aí o Fórmula te ajuda, te auxilia neste ponto especificamente, para reduzir teu risco. Tá? Então, se você está interessado em virar aluno, a última chance que você tem é hoje. E depois da live aqui com a Tati, você clica ali no link da minha bio e você vai ver um botãozinho verde. Depois, clica lá em Black Friday, entra no grupo de WhatsApp, preferencialmente antes das 9, para você conseguir ser um dos primeiros, porque os primeiros, inclusive, vão ter uma série de bônus extras que eu falei ontem na live, para a live fechada que eu fiz lá para quem está nos grupos. Então, vai ter uma série de bônus extras legais que vocês podem aproveitar. Beleza, pessoal. Então, vamos lá para as perguntas. Eu vi que teve alguém que perguntou, Tati, quantos funcionários você tem? Hoje eu tô com a minha sócia, sou eu, hoje sou eu, a minha sócia, e a gente chama uma freelancer. Quando a gente dá uma apertadinha, Então, vocês estão um uma ou duas funcionário vezes na semana. em 3. Isso. Bacana. E aí a Lê Jungues, acho que é isso, ela perguntou também qual é o tamanho do teu espaço. São 50 metros quadrados no total. 50 metros quadrados, legal. E, Tati, a Nath Vete perguntou hoje qual é o seu tipo de público? A e B. Porte pequeno. Público A e B, porte pequeno. Muito bom. Isso. Por que você escolheu esse público, Tati? Na verdade, eu acho que eles, como eu não tinha muito conhecimento no início, e é aquilo que eu falei para você, eu comecei a atender todo mundo. E aí, nesse negócio de começar a funilar, primeiro eu comecei a não atender mais porte grande, porque dá nossa, muito trabalho. Meu ombro não aguenta. Então eu falei, não vou ficar só no porte pequeno. E aí o pessoal do porte pequeno, eu acho que foi eles que começaram a me escolher, sabe? Porque daí são pessoas que viram que eu tinha, que a gente tinha lá os cursos de banho e tosa e tal, e que a gente começou a usar a Hidra. Então já veio um público já que já conhecia a Hidra, da qualidade da Hidra e tal, e sabia que em nenhum estabelecimento lá na cidade usava. Então eles vieram até mim também por conta disso. Então, assim, no início ali, eu acho que foi eles que começaram a me escolher, não fui eu que escolhi eles, sabe? Uhum. E aí foi quando eu vi que o meu público estava sendo mais o A e B e tal, aí eu foquei neles, aí eu precifiquei e dei uma peneirada daí. Muito bom. Ó, Viviane Barros está perguntando assim, por que você optou por abrir a empresa em outra cidade, sabendo das dificuldades? É porque começou em 2020, a gente estava em aulas remotas ainda. E os meus filhos estudam nessa cidade onde eu teria que, que ir levar, ir buscar e tal. E estava naquele negócio de começar as aulas presenciais, né? Normalmente eles iam de ônibus. É uma empresa de transporte que a gente paga para os alunos irem para fora para estudar. E aí eu fiquei com receio de mandar eles de ônibus. Eu falei, então eu mesma vou levar nos dias que tiver aula presencial. Só que eu pensei, poxa, já que eu vou ter que ir lá levar e buscar, eu falei, por que eu já não abro lá mesmo e já fico o dia inteiro lá, né? Então foi mais ou menos isso. Não foi muito bem pensado, não teve muito mistério, não. Foi só por causa da pandemia mesmo.
Mas pandemia, os filhos, né? Às vezes Isso, é. os motivos não são necessariamente trabalho, né? Às vezes é um movimento É, pessoal que não, é. está fazendo. Aqui eu tenho que, você sabe disso, aqui eu tenho que lidar muito com o meu lado pessoal, Eu assim, tem sei. que encaixar bem. Muito bom. Unipet Pet Shop perguntou: quantos banhos em média você consegue fazer com o shampoo da Hydra? Então, eu estou fazendo, acho que algo em torno de 400 banhos. Com Com aquele, o galão de 5 galão. litros, que é 1 para 10, sabe? Muito bom. Ó, a Nath perguntou: hoje você continua somente com centro estético ou agregou venda de produtos? Eu vou, agora nesse novo endereço, eu tenho a parte da recepção ali, que é um pouco maior, e estou colocando os móveis lá para montar a loja. Isso aí. Tá ficando linda, hein, né, Tati? Eu ajudei aí também. É. Depois a gente fala sobre essa minha ajuda que eu dei. Vamos. Isso, é. Ó, a Nath também perguntou, ó, como foi começar durante uma pandemia? Olha, é atípico, né? Eu acho que muita gente passou por isso, é aquilo, tem que ter resiliência mesmo. Assim, o risco também tem que ser calculado, não abrir imaginando que vai ser só flores, sabe? Uhum. Tem as dificuldades, então é estar preparado para isso, estar preparado para o pior e orar para que não aconteça o pior. Mais ou menos isso. É. Mas, pessoal, assim, é claro que existem dificuldades naturais de você montar um negócio, especialmente durante uma pandemia. No Uhum. entanto, pessoal, a pandemia para o mercado pet foi muito boa. O mercado pet cresceu mais de 50% durante a pandemia. Então, foi um crescimento incrível por conta de vários fatores, dentre eles as pessoas estavam mais em casa, quiseram um pet como companhia, então aumentou a quantidade de pets no Brasil em 30%, e estando em casa não podiam conviver, não podiam conviver com pet fedorento, então tiveram que dar mais banho, viram que precisavam dar brinquedo para o pet para ele não se estressar, viram que precisavam dar uma ração melhor para que ele fizesse um cocô menos fedido, e melhorou a questão de consulta veterinária, porque eles começaram a perceber mais o pet, ver que ele tinha, que tipo de problema ele tinha. Então, o mercado pet foi, assim, estourou durante a pandemia. Uhum. É claro, você precisa estar preparado para isso, né? Não é todo mundo que cresceu, tanto que teve muita gente que fechou mesmo durante a pandemia. Sim. Mas, aquilo que a gente ensina dentro do Fórmula Pet Shop, ele te dá um embasamento, te dá um alicerce para você empreender nesse mercado com muito mais tranquilidade, com muito mais informação, fazendo as coisas certas, deixando de gastar em coisas que não precisa, gastando, investindo em coisas que são necessárias e que às vezes você não dá a menor importância. Então, Tati, conta pra gente o que o Fórmula te ajudou nesse teu processo aí de crescimento e desenvolvimento do teu negócio? Então, foi a parte de organização ali, sabe, né, interna mesmo, saber sobre números, quantos atendimentos, quem são seus clientes, tudo isso aí conta bastante. E assim, a parte do aprendizado, da aprendizagem, ele é bastante importante. Um case que eu tive, que eu tenho sempre, é bem frequente isso, sabe? Como o Ricardo mesmo falou, agora durante a pandemia, as pessoas começaram a adquirir os pets, então tem muito filhote que vem para mim, sabe? Uhum. Desde o início. Então, e eu não abri o estabelecimento sem conhecimento. Então, eu fiz um curso de banho e tosa, tudo, já estava seguindo o Ricardo, assistindo os vídeos no YouTube e tal, e só depois disso que eu fui abrir em março. Então, quando eu abri, eu já tinha lá o diploma de banho e tosa, tal, nananã. E muita gente vinha para mim com um pet de
4, 5 meses querendo fazer tosa higiênica, sabe? Uhum. E eu falava assim, olha, na verdade, não é indicado com menos de 6 meses fazer a tosa. Ou então eles queriam fazer a tosa total do corpo todo, porque pode, né, comprometer a qualidade do pelo, tal. Explicando tudo Sim, isso para eles, aí eles falam assim, nossa, eu não acredito. Tipo assim, já levei lá na fulana, a fulana já até tosou já o mês passado e nem me falou sobre isso, sabe? Então, eita. eles viam que a gente tinha realmente conhecimento e tinha a preocupação do cuidado com o filho deles. Então, tipo assim, não era só, mas eles fizeram lá, não é só vender o banho e a tosa, sabe? Tipo, a fulana lá nem me falou e cobrou tanto e fez a tosa, que não, na verdade, que não pedia, né? Então, Sim, essa sim. diferença eles sentiram também. Então, eu tenho muitos que começaram desde pequenininho comigo e estão até agora, sabe? E isso é bacana, assim. Então, é o conhecimento tem que ter, não tem jeito. Hoje em dia, E como é que foi os suportes que você teve aí, meu, da minha equipe? Como é que está sendo isso aí? Como é que está sendo a tua experiência como aluno do muito Fórmula? bom, muito bom, muito bom. A sua equipe é maravilhosa. A Valesca, o Clauderson, o Israel. Todo mundo, você manda a mensagem com alguma dúvida, eles já te atendem, estão sempre à disposição. A equipe lá da logo ali, tudo, a Camila, as meninas ali são muito gente boa também. Legal. Você acabou fazendo a logo com a minha equipe também, né? A tua logo Isso, nova. isso. Fiz a logo, tudo. Aí quem registrou a gente no INPI foi o Carleno Galeno, certo? Legal. também. Deixei tudo na mão dele, falei, né? Sim, Já que a gente não tem conhecimento, a gente deixa para quem sabe fazer. show. E hoje o teu negócio já está, né, deve estar em processo lá do NPI, né? Que não deu tempo ainda de dar a resposta final, mas está em processo já. Tá, tá. A gente está E, aguardando. mas enfim, você já está com a logo nova, tá tudo Já, certo. tudo E aí conta, protocolado. conta um pouquinho sobre a questão né, também do layout, né, da decisão pelo ponto que você veio falar comigo sobre isso também, né? Então, isso aí foi complicado, porque assim, eu tinha um prazo, né, para sair do outro endereço. Então, eu tinha que fazer meio que às pressas. De início, a gente tinha escolhido um ponto lá, só que ainda estava em reforma lá. Que aí o proprietário tinha estipulado um valor X, aí depois ele dobrou o Uhum. aluguel, aí eu falei, bom, então vai ser aqui. Aí a gente começou a procurar outro, e aí encontrei esse onde a gente está. Não é um imóvel muito grande, mas que eu acho que para o que eu tenho agora, no momento, Uhum. tá Não, muito mas a bom. A localização é localização também. muito boa, né? Localização é excelente. Isso, é aquilo, é a praticidade, né? O cliente já vai ali no centro resolver alguma coisa, deixar o filho no inglês, e aí já deixa o filho para tomar banho também. Então, é perto de muitos, muitos outros estabelecimentos, assim, isso ajuda bastante. Ótimo. Muito bom. Não, mas eu queria que você falasse, que você me mandou lá a planta e desenhei num papel de pão para você aí Ah, para o layout, né? foi. Não, aí aquilo ali, aí como a gente não ficou naquele ponto, a gente teve que mudar, mas aí eu transferi mais ou menos aquela ideia para esse ponto menor daí. Sim, sim. Ah, bacana. Ajudou Legal. bastante. Tati, o que que você. Eu já vou ter mais perguntas aí. Antes de eu fazer essa pergunta, deixa eu responde essas perguntas aqui. Então, Aham. a Silvia perguntou se você já tinha trabalhado na área antes de abrir a Não, loja. Nunca, né? só a minha experiência com os cães são só de eu ter mesmo. Desde De pequena eu sempre tutora, tive né? cachorro. Isso, como tutora. De tutora. Mas nessa área nunca. Bacana.
Ó, pessoal, vamos fazendo perguntas, né? Daqui a pouquinho a gente já vai ter que ir, porque todo mundo tem que trabalhar. Então já Sim, vamos fazer umas perguntas para a gente responder. E a pergunta era exatamente assim, como é que é agora você tem uma sócia, né? Você isso. tem alguém com quem dividir as decisões. Como é que está sendo isso para Sim. você? Então, essa questão da sociedade, ela é, assim, tem que ser muito bem pensado, né? Você tem que ter uma certa sintonia com essa pessoa e ambas as partes têm que ter o mesmo objetivo, seja o objetivo profissional, um objetivo de vida, e falar a mesma linguagem, porque senão fica naquele atrito, né? Uma das partes ficar querer permanecer naquele degrau e o outro querer subir de degrau. Então, é muito bem conversada essa parte, sabe? Uhum. Tá sendo uma experiência boa, porque na verdade, sim, ela já era minha amiga, aí já era minha cliente também, e aí numa dessas conversas, a gente foi conversando, foi amadurecendo essa ideia e tal, e aí ela tá comigo agora, que é a Muito Michelle, eu bom. não sei se ela tá aqui. Se ela não estiver aqui, ela já foi lá para abrir lá. Pois dá um oi pra gente aí, Michel, se você tá aqui com a gente. Beleza. Que mais? A Silvia falou que já vai abrir a loja dela lá em Londrina. Bom, e agora, Tati, quais são os planos para o futuro? Conta pra gente. É, montar a loja, terminar de montar a loja, tudo certinho. A intenção, como eu sempre falei para você, a minha intenção não é ficar só ali, sabe? É crescer. Então, é focar nisso agora. Muito bom. Como é que são? O que você está planejando para 2023? Você vai colocar loja? O que mais? Isso. Aí eu preciso fazer aquela a mudança lá da empresa com o Ronaldo. O Uhum, Ronaldo já tirou várias dúvidas minhas sim. e a gente está se falando aí, não sei se ele está aqui também. E, e é isso, é ir pulando o step aí um atrás do outro. Bom, muito bom. Ó, a Michelle falou que está por aí. Nike do sobrenome, então, ela também é olhinho puxado? Isso, é. Muito bom, muito bom. É uma cidade, na verdade, fundada por japonês, né? Uhum. Essa região tem bastante aí, né? Tem bastante. Muito bom, muito bom. Tati, bom, vou reforçar aqui a minha admiração por você. Tô louco para dar certo É aquela visita recíproco? que eu vou fazer lá em Cornélio para nossa Isso, poder vai lá visitar a gente. para poder te visitar. E, Isso, aham. enfim, eu queria que você deixasse aí uma dica, aquela dica de ouro para o pessoal que está assistindo a gente aí, para que resuma aí a nossa conversa de hoje. É assim, eu acredito que quem está aqui na live hoje, essa que acompanha essa semana inteira de lives, são pessoas que estão querendo montar o próprio negócio ou então estão querendo aprimorar o negócio que já tem. É independente de tamanho de cidade, se é uma cidade grande, pequena, como a minha, independente da quantidade de investimento que você tiver, eu acho que o conhecimento é o principal, é procurar quem sabe sobre o assunto, que esse cara que sabe. E acho que é mais ou menos isso, é querer crescer, é só ter vontade e resiliência. É isso. Conhecimento, força de vontade e querer, como o Ricardo fala, né? É querer ser o protagonista. Protagonista. É isso aí. Show de bola, Tati. Gratidão, parabéns mais uma Eu que vez. agradeço. Indo para Agradeço Cornélio. pelo convite, confesso que fiquei bem surpresa. Ah, imagina. Tava bastante tempo ensaiando isso. Ensaiando Ah, isso. é?
Mas eu tenho planos mirabolantes para você. Você vai ver. Ah, então tá bom. Ai, que bom. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. A Vamos Silvia para a perguntou próxima. se eu vou para Cornélio. Sim, vou para Cornélio. Só não tem a data ainda, mas eu vou para Cornélio, que a gente tem uma consultoria para dar em Cornélio. Mas eu vou muito para essa região aí, né, do Paraná. A gente tem Então vários alunos. tem que ir para sair também. Não, então, pois é. A gente tem, ó, nessa região aí do Paraná, a gente tem, para a gente pegar lá de baixo ali, Marialva, Maringá, Sim, Campo sim. Mourão, Aham. Arapongas, Rolândia, Londrina, Cambé, Açaí com a Tati, Cornélio, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Nossa, é muito lugar. É bastante, né? É uma região que o agronegócio é bem forte, né? É isso aí. Movimenta o país, né? Vocês movimentam o país. Show. É, Muito bom, querida. Prazerzaço falar com você. Tudo de bom, um sucesso. prazer foi todo Sempre comigo. meu. Sucesso para todos e pode confiar nesse cara aqui que ele sabe do negócio. Gratidão, gratidão. Eu que Beijo. agradeço. Valeu. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.